Nossa, a rua aí, toda esburacada, hein? É, pra isso que eu pago IPVA nessa porra, né? Esse poste aí sem luz, depois eu sou roubado, estuprado aqui. Porra, esse trânsito tá foda, hein? Pronto, 1 hora na fila do banco pra pagar uma merda de uma conta. Essa unha encravada tá foda. Culpa da Dilma, porra! E já virou banal. Tudo que acontece de ruim no Brasil e na sua vida, pode crer que é culpa da Dilma. E o efeito disso é que qualquer discussão hoje em dia já começa. Se a Dilma, em vez de ficar saudando a mandioca, asfaltasse a rua, não tinha batido com o meu carro. A corrupção na Petrobras aí rolando solto e a Dilma não faz nada, né? Quando tem gente morrendo na fila do hospital, a Dilma tá indo lá no Sírio-Libanês quando tem uma gripe. Então, caralho, às vezes parece que a gente voltou 500 anos e tá sendo governado por reis e rainhas. Ou sei lá, pelo um faraó que é um deus sol. Ou um xamã de tribo que resolve a porra toda. Quando na verdade não, né? Porque a gente vive numa república democrática federativa. Que, pra quem não sabe, se divide em 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Que por sua vez se dividem em 3 instâncias, né? Federal, estadual e municipal. Então, caralho, existem 27 governadores, 81 senadores, 513 deputados federais, 5.561 prefeitos, 60.320 vereadores. E a culpa de tudo é da Dilma. Ou sei lá, de qualquer presidente, porque o sistema funciona assim. Então os mortadelas apresentam agora 7 coisas que você não pode culpar um presidente. Transporte público. Nada deixa alguém mais puto do que ficar parado no trânsito. Ou pegar um metrô lotado que nem uma lata de sardinha. Ou aquele ônibus entupido com aquelas pessoas suadas e com cheiro de jaula. Mas nada faz alguém mais idiota do que botar a culpa disso no presidente. Porque segundo o artigo 30 da Constituição Federal, a competência do serviço público de transporte é do município. Porém, em alguns casos, como hoje em dia, como por exemplo os metrôs que têm um alto custo, quem assumiu pagar isso foi o Estado, mas quem segue o acionista ainda é o município. Um exemplo disso é o cartel lá do metrô em São Paulo com a Siemens, que vai cair no colo do Alckmin. Mas a pessoa que você tem que cobrar mesmo é o prefeito. Mas a Dilma falou na campanha que vai fazer metrô e BRT no Brasil todo. Não, seu imbecil. O que a Dilma falou foi que ela ia dar dinheiro do governo federal para os estados e municípios fazerem isso, ou seja, os contratos e tomar conta da porra toda. Aqui no Rio, por exemplo, tem BRT por tudo que é canto, mas a máfia dos ônibus comandadas por 5 famílias aí, inclusive é barata, continua. E aí os preços aumentam. Basta lembrar que em 2013 o início dos protestos foi exatamente pelo aumento das tarifas municipais. Então da próxima vez que você entrar no metrô lotado ou no ônibus e for ficar no trânsito fudido, vê se lembra de quem você tem que cobrar. Escola. O artigo 30 da Constituição também diz que é responsabilidade do município cuidar das escolas de educação infantil e ensino fundamental. Claro que para isso depende das verbas que são repassadas pelo governo federal. No entanto, as condições das escolas públicas estaduais e municipais não são dela. O que é de responsabilidade direta do governo federal são as universidades federais e as universidades estaduais, além das escolas de ensino técnico. Então aquele papinho da Dilma de pátria educadora é tudo caô, né? Não, seu merda, não é. Por mais que o governo queira e priorize a educação, o que ele pode de fato fazer é, na verdade, dar mais dinheiro. Como, por exemplo, a proposta que foi aprovada de 10% do PIB para a educação, que era uma bandeira que era do movimento estudantil que a Dilma acampou e que, felizmente, passou. E que depois de dar um trabalho do caralho de aprovar a lei dos royalties, que ia garantir 360 bilhões de reais à educação, essa lei está sendo ameaçada agora por um projeto de lei do José Serra, que retira a obrigatoriedade da Petrobras de participar da exploração do pré-sal. E a própria comissão do Senado já calculou que deixaria-se de arrecadar 50 bilhões de reais só se essa lei fosse aprovada. Fora isso, os salários dos professores, né? Que quem paga são estados e municípios. E quem bate neles quando vão pra greve também, né? O Sérgio Cabral e Beto Richa, seus merdas. Existe até uma proposta de federalizar o ensino básico, fundamental, que vem lá muito antigamente do Cristóvão Buarque. Mas essa porra ainda não tá rolando, então você já sabe de quem é a culpa, né?
Uma pátria educadora só vai existir quando governadores e prefeitos também se preocuparem com a educação. Segurança! É como culpar Britney Spears pela fome no mundo. Não faz sentido. A responsabilidade da segurança pública é do Estado. E o governador, encarregado da Polícia Civil e da Polícia Militar, é que determina as diretrizes. A Polícia Civil investiga, a Polícia Militar faz o policiamento ostensivo e o governador, junto com a Secretaria de Segurança, é que determinam como vai usar a polícia, de que maneira ou de que forma, diabo 4. Ah, e também tem a Guarda Civil, que é de responsabilidade do município, ou seja, da prefeitura, que vai servir aí para tomar conta de órgão público, tipo escola, cemitério, praça, ou dar porrada em camelô, é isso que eles fazem. Assim como a polícia militar é o braço do governador para resolver as tretas, que no caso se resume a subir morro para matar preto e pobre. A única parte da segurança que é responsabilidade do governo é das fronteiras, da Polícia Federal e desse tipo de coisa. O resto, não. Então da próxima vez que você cair na lei seca e ficar puto porque perdeu a carteira, primeiro que você é um babaca, segundo que não é culpa do presidente. Hospitais. De novo, o que você não dá para culpar o presidente é por questão de saúde, sendo mais específico as condições dos hospitais. Segundo a Constituição, isso cabe ao município do estado fazer, ou seja, atender a população com a ajuda do estado e do governo federal. O que você pode culpar o governo é de não repassar dinheiro, mas nem sempre é o caso. Em 2014, por exemplo, a Santa Casa de São Paulo, que é um dos maiores hospitais do Brasil, fechou porque disse que não tinha condições de continuar aberta. E aí foram botar logo a culpa no governo, né? De uma filha da puta, quer matar as criancinhas, os velhos todo. Quando na verdade o governador Geraldo Alckmin deixou de repassar 74 milhões de reais do governo federal para a Santa Casa. Então de quem é a culpa? Ah tá, mas o SUS não é do governo federal, é da Dilma, porra, a culpa dela. Ô, seu merda. O SUS ele atua em 3 esferas: federal, estadual e municipal. As campanhas de vacinação, por exemplo, são de responsabilidade do governo federal. Ou, claro, os hospitais federais que existem nos estados. Agora todo o resto não. Impostos. Porra, trabalho que nem um corno pra pagar esses impostos e não receber nada de volta! Calma, seu viado, não é bem assim. Assim como as outras coisas, os impostos também são divididos entre federação, estados e municípios, e que servem para fazer o orçamento do estado, do município e etc. Só que a maior parte deles não é federal. ICMS, IPTU, IPVA e ISS não são federais, e são os que as pessoas mais reclamam. Os impostos realmente federais são imposto de renda, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, imposto sobre propriedade ou território rural, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre grandes fortunas. Então se você fica puto que tá foda de comprar um PlayStation, aí sim, reclama com a Dilma. Mas não esquece daquele IPI que foi reduzido e que você conseguiu comprar o seu carrinho, né? Ah, se tu quiser reclamar de algum imposto mesmo com a Dilma, reclama lá do imposto sobre as grandes fortunas, que foi o único ainda não regulamentado que tá na Constituição, que conseguiria gerar até 100 bilhões de reais por ano para as receitas. E que ia taxar pessoas só que tivessem acima de 1 milhão de reais em propriedade. Ou seja, não é você. Mas aí é um absurdo, né? Taxar as grandes fortunas, porque o Thor Batista tem que comprar lá a sua Ferrari, né? Então aprende a reclamar. Saneamento básico. Faltou água na sua casa. O bueiro entupiu. O esgoto tá a céu aberto. Ou o valão tá fazendo um fedor do caralho. Reclama com o governador. É ele que, através de empresas de capital aberto comandadas pelo Estado, regulam essa situação da água. Então qualquer merda que der nesse serviço, pode bater na porta dele. Agora não fica putinho com a Dilma, que ela não tem nada a ver com isso. Aliás, na crise de falta d'água em São Paulo ano passado, em que só se falava na porra do sistema Cantareira que tava lá secando, e que o Alckmin foi lá com o rabinho entre as pernas pedir dinheirinho lá no Planalto, a Dilma ainda deu uma moral de liberar 2,5 milhões
pra ele reformar aquele sistema fudido lá, que por causa das privatizações que ele fez, ficou uma bosta, e o nego fez o que quis, e aí quando apertou no verão, faltou água e deu merda. Então, seus paulistanos, vocês deviam agradecer a Dilma, não ficar xingando ela aí por qualquer coisa. Aprovação de leis. Volta e meia a gente vê no jornal que a Dilma vetou essa lei, sancionou aquela, e aí fica essa impressão que parece que ela tá legislando. Quando na verdade quem legisla é o legislativo, porra. O que mais se aproxima de um presidente conseguir legislar são as chamadas medidas provisórias, em que o presidente vai lá e determina, bota no Diário da União, mas mesmo assim ela tem que passar pela aprovação do Congresso. E que se não passar, não passou. É isso aí. Mas a Dilma vive fazendo decreto aí, mano. Decreto. O que é decreto, então? Decreto não é uma lei. O decreto ele só regulamenta ou executa uma lei. Decreto não cria lei e nem pode ir contra as que já existem. O último decreto da Dilma, por exemplo, que foi aquele que deu o caô lá de ser bolivariano, os caralho, era na verdade para regulamentar uma coisa que já existia, que eram os conselhos permanentes de políticas públicas. Que tá lá na Constituição, só não tá bem organizado e executado. Mas nego gosta mesmo de fazer manchete e criar um rebu do caralho. Então é isso, galera. Essas foram as 7 coisas que você não pode colocar a culpa no presidente. Então vamos ficar ligado e aprender pra quem a gente pode cobrar o quê. Porque tem muita coisa errada ainda, mas tem que saber como reclamar. Então fiquem ligados aí na página dos Mortadelas e semana que vem a gente tá de volta. Ou a qualquer momento.